Nada substitui comida de verdade. Essa é uma frase que essencialmente está correta, não há nenhuma dúvida que a gente deve preferir alimentos em sua forma natural, isso é um consenso científico. Mas eu tenho visto muita gente por aí na internet usando disso como argumento para defender o consumo de alimentos de origem animal, na ideia de que esses alimentos, por serem consumidos em sua forma natural, são mais saudáveis. Mas não é bem assim que funciona a fisiologia humana, a ciência da nutrição, e nesse vídeo nós vamos discutir esse assunto. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo vídeos como esse. Bom, como eu já citei no começo do vídeo, não há nenhuma dúvida que sim, a gente deve com certeza preferir alimentos em sua forma natural. Ninguém está discutindo isso, seria completamente insano falar que a gente deve preferir alimentos processados, alimentos esses que devido ao processamento acabam perdendo muitos nutrientes, mas também vêm quase sempre com aditivos como sal, açúcar, óleos e uma série de conservantes e compostos químicos que são sim nocivos à nossa saúde, mas isso não significa também que todo alimento é saudável simplesmente por ele estar em sua forma natural. Nós temos vários exemplos de alimentos que são na verdade nocivos à nossa saúde mesmo se consumidos crus em sua forma mais natural possível. Isso não é a minha opinião, é algo muito bem elucidado em estudos científicos, que é o que a gente faz aqui nesse canal, discutir ciência de verdade. Nós temos mega revisões como essa aqui que avaliou mais de 50 anos de publicação científica. Eles incluíram os resultados de mais de 300 artigos e observaram alguns dos alimentos que são mais nocivos à nossa saúde. E eu já falei isso em outros vídeos, o campeão, o alimento mais nocivo à nossa saúde, segundo a ciência da nutrição, é a carne vermelha, onde mais de 50% das publicações observam que esse alimento confere riscos à nossa saúde. Nós temos estudos muito consistentes observando que a carne vermelha aumenta o risco para câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doença renal crônica, hipertensão, diabetes, e a lista continua. E isso é verdade não só para carne processada, mas também para carne em sua forma natural. Vários desses estudos observam um incremento de risco bem considerável a partir da carne vermelha em sua forma natural. Isso porque esse alimento é contaminado com uma série de compostos que são nocivos à nossa saúde, principalmente o ferro M, poluentes ambientais, produtos de glicação avançada e a gordura saturada de origem animal. Eu tenho um vídeo discutindo esse assunto em mais detalhes e vou deixar aqui no final para vocês. Praticamente todas as entidades de nutrição concordam que a gente deve limitar o consumo de carne vermelha independente dela ser processada ou em sua forma natural. A processada, claro, deve ser evitada ainda mais, mas a carne vermelha, eu insisto, a carne vermelha em sua forma natural parece conferir riscos bem consideráveis à nossa saúde. Isso é o que a ciência está nos mostrando em inúmeros e inúmeros artigos, não é uma publicação, não é um achado, são centenas de artigos. A OMS, por exemplo, avaliou mais de 800 publicações antes de classificar a carne vermelha como cancerígena. Então é uma evidência muito sólida, muito consistente, e aí pensa como que é frustrante ver um indivíduo consumindo, por exemplo, carne vermelha de forma desacerbada todos os dias e falando, isso é saudável porque é um alimento natural. Um argumento extremamente fútil que não faz muito sentido, não vai de acordo com o que a gente vê como ciência. Quer dizer, ciência é indagar, questionar e só afirmar coisas se a gente tiver evidências para provar tal fenômeno. Ou seja, falar que todo alimento em sua forma natural é essencialmente saudável e que nada substitui a comida de verdade, isso não é ciência, isso é quase uma religião. Uma crença, um valor pessoal que faz sentido na maioria dos casos, mas não se aplica para alguns alimentos, como é o caso da carne vermelha que eu estou citando aqui para vocês. Isso também é verdade para o leite, alimento que é muito controverso aí no meio da nutrição. Alguns estudos observam benefícios, outros observam efeitos neutros, mas a maioria observam efeitos nocivos à nossa saúde a partir do consumo de leite. A gente tem estudos mostrando um aumento no risco para câncer de próstata, para câncer de mama e para doenças cardiovasculares. Isso porque a gente tem ali no leite uma série de hormônios que nós humanos não deveríamos nos expor. E aí eu vou me defender com o argumento de que não tem nada de natural em consumir leite de outros mamíferos. Nós humanos somos a única espécie de mamíferos que fazemos isso, o que não é nada natural. Vamos
vamos combinar, né? E não é surpresa que a gente vê efeitos nocivos à nossa saúde através da exposição a esses hormônios presentes no leite que estão lá para o desenvolvimento de um bezerro. Por exemplo, o IGF-1 que está lá no leite para o desenvolvimento de um animal que nós acabamos nos expondo excessivamente a partir do consumo desse alimento. Esse fator de crescimento promove a proliferação de diversas células, incluindo células cancerígenas, o que justifica o maior risco para câncer de próstata e câncer de mama. Eu tenho um vídeo discutindo esse assunto em mais detalhes e vou deixar aqui no final para vocês. Eu posso discorrer o mesmo argumento falando de ovos, alimento que, apesar de ser consumido quase sempre em sua forma natural, parece ser nocivo à nossa saúde por diversas razões, principalmente pela presença de colesterol e gorduras saturadas que aumentam o risco cardiovascular. Isso não é a minha opinião, nós temos estudos muito consistentes mostrando que o consumo de ovos aumenta o colesterol LDL, e hoje a gente sabe de forma bem clara que o colesterol LDL aumenta o risco para doenças cardiovasculares independente de outros fatores. Então, se você consumir ovos em excesso, mesmo sendo um alimento natural, isso vai promover riscos à sua saúde. Percebe como esse argumento de que é natural, é saudável, não faz sentido quando a gente olha para a ciência? Essa afirmação aí, nada substitui comida de verdade, pode ser muito infeliz em alguns casos, não é verdade? E eu tô citando justamente esses alimentos, carne vermelha, leite e ovos, porque muitas dessas pessoas consomem justamente tais alimentos nessa tentativa aí de falar que nada substitui comida de verdade. Quase sempre em excesso, introduzindo esses alimentos em praticamente todas as refeições na crença de que a gente precisa de muita proteína, o que não é verdade. Eu tenho outros vídeos discutindo sobre essa questão, a nossa necessidade de proteína nem é tão alta assim, mesmo se seu objetivo for ganhar massa muscular. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final para vocês, não deixem de conferir. E ainda vale citar que esses alimentos de origem animal não são tão naturais assim. Quer dizer, essa carne que a gente consome hoje tem muito mais gordura do que a carne de um animal selvagem. Esses animais ruminantes deveriam se alimentar de pasto, mas a gente alimenta eles com ração à base de milho e soja, e a gente faz isso para eles ganharem peso. Isso é intencional para esse animal ter um maior rendimento, ter maior gordura, ao ponto de que essa carne que a gente consome hoje tem muito mais gordura do que uma carne de um animal selvagem. E é muito bem esclarecido que a gordura saturada de origem animal, principalmente essa encontrada na carne vermelha, aumenta e muito o risco cardiovascular. A mesma linha de pensamento vale para o leite. Esse leite que a gente consome hoje não é algo muito natural. Quer dizer, a gente manipula vacas de diversas formas através do uso de antibióticos, hormônios, ao ponto de que hoje esse leite de vaca que você compra aí no mercado tem muito mais estrogênio do que um leite natural. E de novo, não seria natural a gente se expor a nenhuma quantidade de estrogênio, ainda mais essas quantidades elevadas desses produtos industrializados que a gente tem por aí. Sim, industrializados, porque o leite passa por uma série de processos, incluindo a pasteurização. Não fosse isso, ele seria impróprio para consumo, e isso então não é um alimento natural, é um alimento processado. E agora nós vamos falar de alimentos que são processados e são mais saudáveis do que alguns alimentos em sua forma natural. Mas vamos deixar bem claro que eu não tô defendendo o consumo de alimentos processados, seria um completo absurdo um nutricionista falar isso. Eu só tô querendo trazer exemplos para mostrar para vocês que a nutrição não é absolutista, que nem tudo vai ser saudável só por estar em sua forma natural. A gente pode usar o exemplo dos derivados do leite. Produtos como iogurte e queijo parecem ser muito mais saudáveis que o leite em sua forma natural. E nós temos duas justificativas grandes para isso. A primeira é que esses produtos degradam boa parte da lactose presente no leite. Quer dizer, as bactérias que são usadas ali em processos fermentativos para a produção de um queijo ou de um iogurte usam de lactose para se alimentarem. Elas degradam boa parte desse carboidrato presente no leite, ao ponto de que um iogurte, um queijo tem muito menos lactose. E assim, boa parte da população mundial é intolerante à lactose. Isso é verdade aqui no Brasil, onde cerca de 50% das pessoas são intolerantes ao carboidrato presente no leite. Então é evidente que em termos populacionais, esses derivados do leite vão ser muito mais saudáveis, apesar de serem processados. Também tem o fato de que a gente adiciona bactérias que são benéficas à nossa saúde, como os lactobacilos, para produzir queijos e iogurtes, ao ponto de que por vezes eles podem servir como probióticos, favorecendo a microbiota intestinal. Eu não estou falando que
queijo e iogurte são essencialmente saudáveis. Eu não encorajo o consumo desses produtos, mas com certeza é muito melhor que o leite em sua forma natural. Ou seja, eu estou usando isso simplesmente para ilustrar para vocês que às vezes o processamento favorece a nossa saúde. Isso também é verdade para uma série de alimentos de origem vegetal. É o caso, por exemplo, das leguminosas que não podem ser consumidas em sua forma natural. Aliás, eu quero ver alguém fazer a proeza de consumir um feijão cru. Mas enfim, a gente precisa cozinhar bem esse alimento para remover antinutrientes que podem prejudicar a nossa saúde. A gente tem, por exemplo, a lectina, um composto que é naturalmente encontrado em feijões em geral. Esse é um antinutriente que impede a absorção ali de uma série de compostos e pode causar distúrbios gástricos, mas a gente elimina quase que completamente a lectina com técnicas culinárias básicas como o cozimento. Também vale para o enxofre, para fitatos, uma série de antinutrientes presentes naturalmente no feijão, que a gente remove fazendo técnica de remolho e através do cozimento. Então esse é mais um exemplo de um processamento que favorece o alimento, torna ele mais saudável. A gente pode seguir esse raciocínio aí pensando nos derivados da soja, produtos como tempê, tofu, leite de soja, que são essencialmente processados. Alguns leites vegetais ou tofu podem ser considerados até ultraprocessados, mas são alimentos categoricamente saudáveis. E de novo, não é a minha opinião, nós temos estudos muito consistentes que comparam soja com leite, por exemplo, mostrando benefícios à nossa saúde. Quando eu falo soja, eu estou falando do leite de soja em especial, mas também do tofu comparado com queijo. E o que esses estudos mostram é que a gente tem redução no risco cardiovascular e no risco para câncer de próstata e câncer de mama quando a gente substitui o leite, alimento em sua forma natural, pelos derivados da soja que são categoricamente processados. E para fechar o meu argumento, eu acho que o estudo mais emblemático para defender esse meu ponto de vista é esse aqui. Esse estudo comparou as carnes vegetais, esses análogos da carne que a gente vê por aí, como da Fazenda Futuro, com a carne vermelha tradicional. Esse é um produto que, por definição, é um ultraprocessado, que muitos vão falar que não é saudável porque tem muito sódio, muitos aditivos, comparado com a carne vermelha, que é um alimento em sua forma natural. E nesse estudo eles não compararam com qualquer carne, eles pegaram uma carne de alta qualidade de origem orgânica e compararam com o análogo da carne da Beyond Meat, empresa americana que foi pioneira nesses produtos que imitam a carne vermelha. E nesse estudo eles encontraram redução no colesterol LDL, uma maior perda de peso e redução no TMAO, um marcador inflamatório, somente naqueles que consumiram o produto de origem vegetal. Esse foi um ensaio clínico cruzado, muito bem conduzido, onde eles compararam os participantes com eles mesmos, mostrando claramente que um alimento processado, ultraprocessado, pode ser mais saudável que um alimento em sua forma natural. Porque nesse caso em específico nós estamos falando de um produto de origem vegetal comparado com um dos alimentos mais nocivos à nossa saúde, e isso é um fato elucidado de forma bem clara na ciência da nutrição, mostrando que às vezes substituir um alimento natural por um alimento processado pode favorecer a nossa saúde. Olha que interessante. Não que esses ultraprocessados à base de vegetais sejam super saudáveis, mas são mais saudáveis que a carne vermelha, um dos alimentos mais nocivos à nossa saúde. E eu insisto, nada disso aqui é a minha opinião, inclusive se você quiser ler os artigos eu deixo todas as referências aqui na descrição dos meus vídeos. O meu objetivo não é criar confusão ou sensacionalizar informações, é trazer conteúdo científico de alta qualidade para as pessoas que querem me ouvir. E eu acho muito pertinente quebrar esse argumento de nada substitui comida de verdade, porque eu insisto, tem muita gente usando disso como argumento para defender o consumo de carne, leite, ovos, alimentos que eu demonstrei para vocês aqui com base em estudos que não são muito saudáveis. E inclusive trouxe exemplos até um tanto extremos onde a gente substitui esses alimentos por ultraprocessados e observa benefícios na nossa saúde. Então nutrição não é categórica, não é absolutista. Claro que de forma geral vocês devem com certeza preferir alimentos em sua forma natural ou minimamente processados, mas por vezes um alimento processado, ultraprocessado pode ser saudável, cabe bom senso e ter um critério bem definido para saber o que é saudável e o que não é. Na dúvida eu recomendo para vocês sempre preferirem alimentos em sua forma natural, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas eu insisto, alguns produtos processados ou até ultraprocessados podem fazer parte de uma dieta saudável e por vezes são mais interessantes, mais saudáveis que muitos produtos em sua forma natural. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e deixar um like para me ajudar a crescer essa página, e eu vejo você na próxima.